Olá, aluna do Pré-IFMG 2 de Ciências Humanas. Eu sou o professor Rodolfo Gautier Cardoso dos Santos, é um prazer estar com você hoje e espero te ajudar na preparação para as provas para a entrada dos cursos técnicos do IFMG. Nós seguimos hoje com a semana 2 e o tema da semana 2 é os processos de independência nas Américas. Nós vamos falar principalmente do processo de independência do Brasil, mas vamos, né, acompanhar um pouco como esse processo esteve interligado com o processo de independência dos Estados Unidos, do Haiti e da América Espanhola. Vamos lá. Bom, o Brasil, né, fazia parte da chamada América Portuguesa, desde 1500 estabeleceu-se aqui uma colônia. No entanto, ao longo das décadas, dos séculos, foram surgindo descontentamentos em relação à metrópole. A metrópole era Portugal, né, um país colonizador. Entre os principais fatores de descontentamento estava uma série de proibições comerciais. O Brasil não podia fazer comércio com outros países, tampouco podia produzir manufaturas e era obrigado a importar produtos apenas da metrópole de Portugal. Essas restrições são chamadas de monopólio colonial, ou ainda pacto colonial, ou ainda exclusivo colonial. Essas três expressões diferentes falam da mesma coisa, do controle que Portugal exercia sobre a economia brasileira. E isso, claro, descontentava bastante a população local, especialmente as elites, né? Também havia um descontentamento forte com os altos impostos e com outras proibições, como a proibição de universidades, de manufaturas e também de jornais, né? Estavam proibidos de circular no Brasil. Além desses fatores que explicam o descontentamento de muitas pessoas que viviam na América Portuguesa com a metrópole, havia também um contexto internacional que favorecia ideias contrárias ao domínio das monarquias absolutistas europeias. A gente está falando da chamada crise do antigo regime ou crise do antigo sistema colonial, que andam juntos, né, que fazem parte do mesmo processo. Na segunda metade do século XVIII, as monarquias passaram a ser fortemente desafiadas. Um primeiro movimento vitorioso nesse sentido foi a independência das 13 colônias inglesas na América do Norte. As 13 colônias se rebelaram contra a metrópole, a Inglaterra, e numa guerra conseguiram, né, uma vitória bastante surpreendente, já que a Inglaterra era o país mais poderoso do planeta e vinha passando pela Revolução Industrial. Outra coisa que vale destacar em relação aos Estados Unidos é que esse país que surge a partir dessa luta, ele se inspira claramente no iluminismo. Então é o primeiro país a surgir inspirado nas ideias de liberdade e também nas ideias de divisão dos três poderes, e ali surge uma república federalista com ampla autonomia para os estados, que vai inspirar lutas em toda a América. Na década seguinte, no segundo país mais populoso da Europa, a França, acontece uma revolução liderada pela burguesia que leva à queda da monarquia e, como vocês estão vendo na imagem, leva né, o rei e a rainha têm a sua cabeça cortados, e esse é um processo que ecoa, né, essa é uma notícia que chega a outros lugares, inclusive na América Portuguesa, onde muitas pessoas se perguntam, olha, né, se eles se livraram do rei que mora a poucos quilômetros, né, deles, por que que o Brasil, né, por que que a gente que mora aqui na colônia, no Brasil, a gente não consegue se livrar do rei de Portugal que mora tão longe? Então, essas ideias anti-absolutistas contra o antigo regime, contra o antigo sistema colonial, chegam também ao Brasil. Vale destacar também a Revolução Industrial. A Inglaterra, em especial, passava por um processo de mecanização que fez, né, com que houvesse grande aumento da produção, e era importante, especialmente para a Inglaterra, garantir a ampliação do seu mercado consumidor. Por isso, a Inglaterra vai defender a liberação, né, a liberdade de outras colônias, porque elas poderiam se tornar consumidoras dos seus produtos. Esse é o contexto internacional e essas ideias chegam ao Brasil. A gente pode citar dois movimentos pela independência, ambos fracassaram, mas foram bastante importantes. O primeiro deles é em Minas Gerais, em 1789, e o segundo na Bahia, em 1798. Ambos eram influenciados pelo iluminismo e lutavam pela criação de uma república independente separada de Portugal. Eram, né, movimentos separatistas e queriam inicialmente a separação das suas regiões, mas planejavam posteriormente a incorporação de todo o Brasil num país que fosse independente de Portugal. Tá? São movimentos diferentes. A Inconfidência Mineira ela é denunciada antes da sua eclosão. A Conjuração Baiana foi descoberta quando os revoltosos
colocaram panfletos na Bahia, em Salvador, tá? Mas, enfim, né, há também outros aspectos que fazem desses movimentos terem suas peculiaridades. Em Minas Gerais, as reuniões, né, que planejavam se separar de Portugal tinham um caráter mais elitista, eram principalmente membros pessoas ricas de Minas Gerais, grandes mineradores, arrecadadores de impostos, e essas pessoas é que participavam das reuniões e muitas delas tinham escravizados e não estava em debate, né, entre os membros da Inconfidência Mineira a abolição da escravidão. Já na Conjuração Baiana, ela também é chamada de Conjuração dos Alfaiates, por ter uma grande participação de alfaiates e sim, né, ali havia a presença de pessoas da classe média, pessoas mais pobres, também ex-escravizados, e isso garantiu ao movimento um caráter mais popular e garantiu também a eles uma preocupação com a abolição da escravidão. Os movimentos acabaram sendo reprimidos. Em Minas Gerais, um acusado em especial foi enforcado e depois esquartejado, foi o Tiradentes, mas muitos outros foram presos e muitos foram expulsos do Brasil. Na Bahia, 60 pessoas foram presas e 4 pessoas foram mortas em praça pública. Houve também uma forte repressão por parte do governo português, talvez até mais forte, não, talvez não, com certeza mais forte do que aquela que cometeu os que participaram da Inconfidência Mineira. Nessa imagem você vê a atual bandeira de Minas Gerais, que se inspira na bandeira dos Inconfidentes, de 1789, e ali está escrito em latim, liberdade ainda que tardia. A liberdade brasileira, no entanto, ganharia, né, a luta pela liberdade ganharia um novo capítulo quando a família real portuguesa chegou ao Brasil em 1808. A Europa passava por guerras bastante volumosos, né, grandes conflitos, e o principal foco dos conflitos eram os franceses e os ingleses. A França era governada por Napoleão Bonaparte, um imperador que tinha a Inglaterra como sua principal rival, e o Napoleão proibiu os países da Europa continental de fazerem comércio com a Inglaterra. Portugal ficou em cima do muro, porque Portugal era uma antiga aliada da Inglaterra, e os portugueses, depois, né, de hesitar um pouco, o monarca português, o príncipe português, perdão, Dom João VI, ele resolve ficar ao lado da Inglaterra, e isso acaba causando a invasão do território português por parte de tropas francesas. Com a invasão francesa, a família real foge de Portugal e vai para sua principal colônia, o Brasil. Junto da família real vão de 10 a 15 mil pessoas que se mudam para o Rio de Janeiro, e esse é um novo capítulo, né, da história da América colonial. Durante o período em que a família real, né, e toda a corte viveu no Rio de Janeiro, muitas medidas foram tomadas. Possivelmente a principal delas foi a abertura dos portos às nações amigas. Assim que Dom João VI, que aparece nessa imagem, chega ao Brasil, ele permite que a América Portuguesa, o Brasil, faça comércio com todas as nações que não estivessem em guerra com Portugal. E isso beneficiou principalmente a Inglaterra, que tinha escoltado toda a família real no processo de fuga. É importante perceber que isso garante ao Brasil liberdade comercial, é o fim do pacto colonial, ou exclusivo colonial, ou monopólio colonial. Então é uma medida bastante importante em direção à independência do Brasil. Enquanto a corte esteve no Rio de Janeiro, foram criadas inovações, né? Ali é criado, por exemplo, o primeiro jornal, que era a imprensa régia, a imprensa do rei, o Jardim Botânico, uma série de inovações urbanísticas, e também em outras regiões, como a Bahia, né? Surgiram por os primeiros cursos superiores, inicialmente na Bahia, depois também no Rio de Janeiro. O Dom João VI traz ao Brasil também alguns artistas. Alguns deles tinham trabalhado para o Napoleão, quando Napoleão é derrotado, em 1815. Alguns desses artistas são trazidos ao Brasil, é o caso do Debré e também é o caso do Tonet, né? Esses pintores, com certeza, você já viu nos livros didáticos, porque eles são bastante famosos e eles dão origem à Academia Brasileira de Belas Artes, que é a primeira academia que ensinava, né, a pintar né, e seguir um estilo conhecido como neoclássico. Olhando apenas essas medidas, a gente pode entender que o governo do Dom João VI foi um governo essencialmente positivo, né, que trouxe avanços, mas é importante lembrar também que foi um governo muito violento. O Dom João VI ordenou a invasão de territórios como a província Cisplatina, atual Uruguai, a invasão também da Guiana Francesa, em retaliação a Napoleão Bonaparte. O Dom João VI ordenou também perseguições a indígenas em Minas Gerais, e reprimiu duramente um movimento separatista que chegou a tomar o poder, a chamada Revolução Pernambucana de 1817.
Foi um movimento também influenciado pelo Iluminismo, e das três, né, da Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana é a única que chega de fato a tomar o poder. Durante 75 dias o Recife fica controlado por revoltosos que queriam a independência daquela região, mas o Dom João VI reprime duramente o movimento. A família real portuguesa ela é forçada a retornar a Portugal em 1821. Acontece um movimento político em Portugal, a burguesia passa a controlar o poder a partir de 1820 e exige o retorno da família real. O monarca, o Dom João VI, ele retorna a Portugal, mas deixa como regente do Brasil seu filho, Dom Pedro I, na época com apenas 23 anos. E passa a existir bastante tensão entre o governo português, agora né, chamadas cortes portuguesas, controladas pela burguesia, e o Dom Pedro I, porque o governo português buscava recontrolar o Brasil, né? Havia clara intenção de voltar a cobrar impostos, voltar a ter leis comerciais restritivas, o que desagradava bastante, principalmente a elite brasileira. Tá? Diante da intransigência do governo português, né, do envio de tropas contra a vontade de Dom Pedro I, há um nítido choque de interesses e, com o apoio das elites locais, o Dom Pedro I resolve inicialmente ficar no Brasil e depois, em 7 de setembro de 1822, contrariando o governo português, resolve declarar a independência do Brasil e se tornar o nosso primeiro imperador. A independência do Brasil ela foi apoiada, como eu disse, principalmente pelos grandes latifundiários que temiam o retorno do pacto colonial, do controle, né, e o fim de uma série de liberdades que tinham sido alcançadas durante o período anterior, o período joanino. O Dom Pedro I torna-se o primeiro imperador, é um tema da próxima aula, e a gente né, vai ver como o Brasil foi um dos, foram dois países na América que tiveram monarquia, né? O México, que durou pouquíssimo tempo, e o Brasil. E a monarquia no Brasil dura aí por volta dos seus 70 anos, tá? Sobre as características da independência do Brasil. É uma independência liderada pelas elites e, portanto, sem mudanças estruturais na economia. Antes da independência, vivíamos da exportação de açúcar, algodão, tabaco e outros produtos, e depois da independência também. Tá? Então, não há profundas mudanças na economia. Uma curiosidade, o Brasil é um dos poucos países da América que adota a monarquia. A maior parte dos países se inspirou nos Estados Unidos e adotou a república. E essa peculiaridade ajuda a gente a entender um aspecto bastante importante. Hoje o Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão territorial, e o Brasil não se fragmentou durante o processo de independência. Era possível que províncias, é possível e chegou até a acontecer, né, de províncias declararem que não seguiriam o Rio de Janeiro, não seguiriam Dom Pedro I e declarariam a independência da sua região, né? Houve movimentos nesse sentido na Cisplatina, no Pará e em outras regiões também. No entanto, o Dom Pedro I era visto como alguém com legitimidade para governar todo o território, e isso fez com que o seu governo fosse mais bem aceito, já que havia uma tradição de monarquia dentro do território brasileiro, né? O Brasil quando colônia, já era governado por um monarca, no caso, os monarcas portugueses, e agora continuaria com um país independentes, também tendo monarcas ou imperadores no século XIX. No Brasil, esses termos são usados como sinônimos. Vale destacar que a América Espanhola, né, também estava em luta nesse momento. As colônias, perdão, controladas pela Espanha também lutaram contra sua metrópole e também se saíram vencedoras na maior parte dos casos. No entanto, no caso da América Espanhola, houve uma forte fragmentação territorial. Então, o governo de Buenos Aires, na Argentina, não se aliou por questões políticas ao governo de Lima, no Peru, e ali surgiram dois países, o Peru e a Argentina, né? Inicialmente faziam parte do mesmo vice-reinado do Rio da Prata, mas na hora da luta contra a Espanha, eles se fragmentam, algo que não acontece no Brasil. Então, é importante perceber isso, né? O Brasil não segue o modelo da independência dos Estados Unidos, adota uma república, o Brasil adota a monarquia e não uma república, como nos Estados Unidos, e o Brasil, ao adotar uma monarquia, não se fragmenta politicamente, algo que acabou acontecendo na América Espanhola. Vale destacar a independência de outro país, o Haiti. O Haiti era uma colônia francesa, grande produtora de açúcar, e no Haiti, escravizados tomam o poder, combatem os colonizadores franceses, e num processo bastante violento, declaram a independência do Haiti numa
em algo conhecido como Revolução de São Domingos, que é o processo da independência do Haiti. Essas notícias sobre os escravizados revoltosos no Haiti chegaram ao Brasil e isso ajuda a gente a entender também por que é que a elite brasileira liderou o processo de independência, tá? E buscou evitar que a população participasse ativamente, principalmente havia uma preocupação com os escravizados, né? O Brasil tinha uma grande quantidade de escravizados e havia uma preocupação que os escravizados participassem das lutas e acabassem, né, defendendo o fim da escravidão. Houve lutas pela independência, calcula-se que cerca de 3.000 pessoas morreram nas lutas contra tropas portuguesas. Em diversas regiões houve participação popular, sim, não de escravizados, mas de pessoas mais humildes, e inclusive um caso bastante peculiar da Maria Quitéria, que foi uma mulher que se alistou às tropas brasileiras e foi bem aceita, né, e participou das lutas para a expulsão dos portugueses, tá bom? Esse é o quadro de Pedro Américo, ele não estava presente em 1822, 66 anos depois da Declaração de Independência, ele pintou esse quadro que busca retratar a independência como algo heróico. Possivelmente relatos do 7 de setembro dizem que não, né, esteve bem longe de ser dessa forma, o 7 de setembro, mas mesmo assim é um processo bastante importante e interessante, já que o Brasil, a partir de agora, não será mais comandado por Portugal, mas sim pelo Dom Pedro I, e esse é um tema para a próxima aula. Queria destacar a importância de vocês lerem também o material que a gente produz com bastante carinho, material escrito, apostilado, e isso vai ajudar vocês também no curso. Lindas, uma ótima preparação para vocês, que vocês tenham lindas aulas, e muito obrigado por terem assistido até aqui. Obrigado.